Olá amigos e espectadores da TV Novo Tempo Portugal e também os amigos que nos acompanham através da onda da Rádio Clube de Sintra. Sejam bem-vindos a mais um programa A Bíblia Aberta. Um programa onde estudamos durante um trimestre um tema bíblico. Estamos a falar este trimestre de Hebreus. Chegámos à 12ª semana de estudo. Estamos já a caminhar para o final, falta apenas mais uma, mas ainda temos muito a aprender. Por isso peço a vossa atenção para a nossa conversa com mais um convidado. Hoje temos o nosso amigo Ruben Fernandes. Bem-vindo, Ruben. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado, E começando já aqui a estudarmos sobre o que nos traz este livro de Hebreus nesta semana. Esta semana fala-nos de receber um reino inabalável. Fazendo a introdução do estudo desta semana, explica-nos lá o que é este reino que não se pode abalar. É muito interessante e eu, antes de responder à tua pergunta, queria dizer que o livro de Hebreus, para mim, é uma obra-prima. Aliás, não é por acaso que Paulo, ao escrever este livro, e eu considero Paulo não só o maior, se calhar o maior evangelista cristão da história, mas também, se calhar, o maior teólogo, um dos maiores teólogos de sempre do cristianismo. E o livro de Hebreus, para mim, é realmente isto, é uma obra-prima que realmente pega no Velho Testamento, o transporta para a vida, para a personagem de Cristo. E depois leva para aquilo que, se calhar, eu considero ser a parte mais importante do livro de Hebreus, que é projeta o bom futuro. Projeta-o exatamente para este reino inabalável, ou seja, algo que não pode ser destruído. É muito interessante que a linguagem que Paulo usa aqui em Hebreus é muitas vezes considerada de uma linguagem difícil de entender. Aliás, o próprio Pedro, em 2 Pedro, diz exatamente isto. Penso que no capítulo 3, versículo 16, diz que Paulo escreve coisas que são difíceis de entender. Porque ele era um erudito, Paulo era um erudito. Se nós fôssemos comparar para os nossos tempos hoje, se calhar nós olhávamos para o Paulo e diríamos que ele tinha o mestrado, o doutoramento, o pós-doutoramento, ou seja, era uma pessoa que academicamente tinha atingido se calhar o topo que existia na altura. E isso vê-se na maneira como ele escreve, porque ele pega e usa termos comparativos, usa de facto expressões que muitas vezes significam mais do que as próprias palavras literalmente. E daí este reino inabalável. Ele transporta este livro de Hebreus para um futuro, para um reino que não terá fim. E que reino é este? E porquê que ele não se pode abalar? Exatamente. Se nós formos analisar, e já agora vamos, se permitir, vamos ao texto, o texto que serve de base para o estudo desta semana, que está em Hebreus, capítulo 12, e que vai do versículo 22, por aí fora, percorrendo até ao final deste capítulo. E ele introduz aqui algo de interessante. No versículo 22 diz assim: "Tendes, porém, chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos." Ele está a começar a descrever este tal reino inabalável. Mas, ao descrever isto, ele está a usar linguagem que muitas vezes é uma linguagem simbólica. Por exemplo, aqui, logo no início, chegando ao Monte Sião. O que é que isto tem a ver no Monte Sião? É muito interessante que, se nós olharmos para a história bíblica, o Monte Sião é simplesmente o sítio que David conquistou e onde ele construiu o seu palácio, digamos assim, a sua base, a sua sede, e que tornou-se o centro, a capital, digamos assim, do povo de Israel. Que mais tarde, hoje, chamamos esse local de Jerusalém. Mas este local é um local de montes. Todos já ouvimos falar o Monte das Oliveiras, o Monte Sião, o Monte Moriá. Todo este local, e tudo isto tem significado. E o apóstolo Paulo, ao usar esta simbologia, o Monte Sião, ele está a querer dizer alguma coisa. Vou-te dar 2 exemplos muito simples. Por exemplo, lá em Jerusalém, se nós estivermos no Monte das Oliveiras e olharmos em frente para a cidade de Jerusalém, tem lá
o local onde era o Templo de Jerusalém, que é exatamente onde era o mesmo sítio onde Abraão foi chamado para sacrificar o seu próprio filho. Antigamente chamava-se Monte Moriá. Hoje tem outro nome, faz parte da cidade de Jerusalém. Mas aquilo tem, repara no simbolismo disto. Deus chamou Abraão para sacrificar o seu filho naquele sítio. Várias gerações à frente, o filho de David, Salomão, naquele sítio construiu o quê? O templo. E então, reparem, o que é que acontecia no templo? Era exatamente o quê? Era exatamente os sacrifícios do Cordeiro. Temos o mesmo símbolo, ou seja, aquele local tinha uma representação do santuário, do sacerdote, dos sacrifícios. E isto reporta-nos, nas palavras de Paulo ao longo de todo Hebreus, ao ministério de Cristo como quê? Como nosso sacerdote. Ao lado, portanto, estamos no mesmo sítio, em frente temos o antigo Monte Moriá, onde estava o templo, que agora é o Domo da Rocha, não é? Do lado esquerdo, ou seja, do lado sul da cidade, tem o Monte Sião. O que é que era o Monte Sião? O Monte Sião era o sítio onde David construiu aquilo, ainda hoje se chama a cidade de David, onde era o seu palácio, onde ele estava a exercer a sua função de quê? De rei. Então, quando o Paulo introduz aqui o Monte Sião, Paulo está-se a referir ao ministério de Cristo. Não como sacerdote, porque senão ele iria estar a referir ao sítio, ao antigo Monte Moriá, onde era o templo, mas ao referir-se ao Monte Sião, ele está a demonstrar Cristo como sendo o nosso rei. Um outro ministério diferente de Cristo. E daí vem então este reino inabalável, porque está centrado na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus Cristo. E então é esta riqueza das palavras de Paulo, que nesta simples expressão, chegando ao Monte Sião, está automaticamente a apresentar Cristo como sendo o nosso rei. E depois continua, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. O Monte Sião é, efetivamente, parte de Jerusalém, mas aqui Paulo remonta-nos à Jerusalém celestial. Exatamente. Depois de chegarmos então ao Monte de Sião, o estudo desta semana também nos diz que, então, depois desse aspecto, nós chegamos a Deus, o juiz de todo. E Paulo faz algo curioso, que ele recorre a textos já antigos que estão em Daniel 7 e Daniel 10. Por que razão é que ele faz isso e como é que isso nos pode ajudar? Exatamente. Aliás, logo mais à frente, penso que no versículo 23, há esta introdução do juízo. Isto faz-me lembrar, Tiago, faz-me lembrar, por exemplo, o livro do Apocalipse. E esta simbologia também se estende por vários outros autores. E João, em Apocalipse, apresenta nas suas primeiras 4 visões também os ministérios de Cristo. Na primeira visão, ele apresenta Cristo como sacerdote. Na segunda, onde temos, por exemplo, o capítulo 4 e 5 do Apocalipse, que nos fala da ascensão de Cristo ao céu e a sua coroação, ou seja, apresenta Cristo como nosso rei. Depois, na terceira visão, Cristo como nosso mediador. E na quarta visão, Cristo como nosso juiz. E nestes pequenos versículos de Hebreus, Paulo fala em todas estas coisas. Porque se formos reparar, e como acabámos de ver no versículo 22, está-nos a falar de Cristo como nosso rei, no versículo 23 fala de juiz e no 24 fala de mediador. Está a representar todos os ministérios de Cristo. Isto é muito interessante. Porquê que é interessante? Porque não só Paulo está a focar aqui no livro de Hebreus o que Cristo fez, mas está a transportar isto para o futuro. Está a transportar isto para eventos que vão acontecer depois. Isto faz-me lembrar algo interessante. É que aquilo que Cristo estava a nos ensinar com a doutrina do santuário, com todo este simbolismo cerimonial, ele estava-me a dizer, bom, e eu virei morrer por ti. Mas nesta altura de Hebreus, isto já tinha acontecido. Exatamente. Então o que é que Paulo está aqui a fazer? Está a pegar nestas imagens do passado, a transportá-las para o presente e a transportá-las para o futuro, para aquilo que irá acontecer. E então ele está a dar Cristo como toda esta dimensão, com todos estes ministérios, tudo o que Cristo faz por cada um de nós. Fez, faz e fará. E daí vem então
esta referência a ele ser o juiz. Veja, agora vamos ler o versículo 23, que diz: à Universal Assembleia e Igreja dos primogênitos inscritos nos céus, tendo chegado a Deus, o juiz de todo, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isto é uma referência direta a algo que nesta altura ainda não tinha acontecido. É verdade, Cristo já tinha morrido por nós, já tinha ressuscitado, já tinha cumprido todos os símbolos do passado, mas Paulo está a dizer que um dia ele iria sentar-se no trono como juiz e iria começar a atribuir uma sentença a cada pessoa que já viveu, que vive e que ainda viverá neste mundo. E isto é muito importante para nós, porque nós temos que ver que quando Cristo veio a esta terra para morrer por cada um de nós, e Ele veio para nos dar a possibilidade de quê? De salvação. Então, a salvação está disponível para todas as pessoas. No entanto, aqui no versículo 23 diz que Ele vai ser um juiz e fala aqui também nos justos aperfeiçoados. Isto remonta-nos a quê? Se vai haver um julgamento, é que apesar da salvação estar disponível para todos, não vai ser dada a todos. Engraçado nós verificarmos que, ao contrário do que acontece no sistema judicial que nós vemos aqui na nossa terra, seja em que país for ou que sistema político existir nesse determinado país, Jesus é aquele que serve de advogado entre o culpado e quem depois atribui a culpa e executa a punição. É o juiz e é, ao mesmo tempo, aquele que tomou a culpa sobre si, medeia a culpa que nós temos, que ele recebeu sobre si, e é sobre ele que é executado o juízo que deveria cair sobre nós. E é essa a visão que Paulo, ao descrever todos os ministérios, é essa a visão que Paulo está a tentar transmitir. Jesus é o nosso juiz, ao mesmo tempo é o nosso mediador, o nosso advogado, e ainda poderá ser condenado. É impossível falhar, então. É impossível nós falharmos. No entanto, nós falhamos. Exatamente. No entanto, a Bíblia nos representa esta diferença entre os justos e os ímpios. O que é isto dos justos e dos ímpios? A Bíblia nos está a apresentar aqui, portanto, eu vou-me portar bem, ok? E o outro vai se portar mal. O que está aqui em causa é que Cristo poderá me substituir ou não. Cristo quer substituir toda a gente, que isto quer ser, digamos assim, quer morrer por toda a gente. Não só quer, como já fez a parte dele. Exatamente, ele fez a parte dele. É interessante que Cristo fez, faz e fará tudo para a minha salvação. Portanto, a minha salvação não depende de Cristo. Já dependeu, é verdade. Se ele não tivesse morrido na cruz, eu não teria solução. Mas ele fez a parte dele. E agora cabe-me a mim, e Paulo ilustra isto muito bem, cabe-me a mim tomar a decisão se eu quero realmente esta dinâmica de Cristo na minha vida. E nós ouvimos que Jesus é nosso juiz. Do versículo 24, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ele também é um mediador, é também o advogado. E esta é toda a dimensão de Cristo que está a ser apresentado aqui no livro de Hebreus. Desculpa interromper. Normalmente, também, quando nós, aqui na Terra, ouvimos falar em julgamento, ou temos que ir a julgamento, normalmente as notícias são sempre más, não é? Porque está sempre associada a alguma coisa má que terá acontecido. Neste caso, e o nosso estudo fala-nos sobre isso, este julgamento, por contrário a essa ideia que nós temos, é uma boa notícia para nós. Tiago, porque é assim, ao contrário de um tribunal desta terra, há a presunção de inocência, certo? Há a presunção de inocência. Portanto, antes de ser declarada a decisão do tribunal, presume-se que a pessoa está inocente. Aqui é o contrário, todos somos culpados. Exatamente. Nós já estamos condenados. O pecado condena-nos a todos. E este tribunal não vem condenar, mas pode vir salvar. Porque condenados nós já estamos. E então por isso é que este tribunal é boa notícia. Porque para mim é boa notícia porquê? Porque este tribunal pode-me salvar e retirar a morte eterna de mim e colocá-la simbolicamente na morte de Cristo na cruz. E Cristo ocupar o meu lugar. Então o que é que falta da nossa parte? Porque nós é que cometemos os pecados. Nós é que deveríamos receber essa punição. Jesus recebe essa punição.
Esse ser perfeito vem e escolhe dar-se para morrer, para nos salvar. Serve como nosso advogado. Vai servir como juiz num julgamento que serve apenas e só para confirmar a nossa salvação. O que é que falta da nossa parte? É uma excelente pergunta. Aliás, eu pergunto muitas vezes a mim próprio porque é que eu, sabendo isto, levo a minha vida ou comporto muitas vezes a minha vida como me comporto. Porque se intelectualmente nós sabemos isto, então na prática, o que é que nós deveríamos fazer? Devíamos entregar a nossa vida nas mãos de Cristo. Quem melhor do que Ele para dirigir a nossa vida? Quem melhor do que Ele? Posso dar um exemplo prático. A Bíblia apela constantemente a nós termos no nosso dia-a-dia um espírito de oração, um espírito de estudo, um espírito de partilha, um espírito de ajuda aos outros. Como, aliás, vamos ver mais daqui a bocado. Mas é isso que muitas vezes nós queremos fazer na nossa vida. Exatamente. Na maior parte das vezes. Ou seja, aquilo que nós fazemos no dia-a-dia representa o que verdadeiramente está no nosso coração. E muitas vezes o que verdadeiramente está no nosso coração é diferente daquilo que nós sabemos que é e que devemos estar a fazer. Exatamente. E é exatamente nesse sentido. É nós dissociarmos aquilo que nós sabemos daquilo que nós fazemos. A ideia de um cristão é fazer o contrário. É associar aquilo que eu faço com aquilo que eu sei. Ou seja, eu olho para a palavra de Deus, eu aprendo com Paulo, aprendo com todos os apóstolos, aprendo com os profetas, e então o que é que eu quero? É isto que eu quero para a minha vida. Esta comunhão com Cristo, é esta vida, a vida como Cristo viveu, é essa que eu quero viver. E então, sim, há uma união entre nós e Cristo. Pelas próprias palavras de Paulo, não sou eu mais que vivo em mim, mas é Cristo que vive em mim. E este é o desafio para cada um de nós. Apesar de nós termos falado sobre um reino que é inabalável, o estudo esta semana volta a falar de um abalo que acontece, tanto nos céus como na terra. Explica-nos lá melhor sobre isto. Bom, nós estamos aqui a falar, em termos gerais, cada aspecto destes daria para nós estarmos aqui num estudo inteiro, não é? Mas é interessante que na sequência dos versículos aqui de Hebreus 12, temos várias coisas interessantes. Temos a referência de Cristo como nosso juiz, ou seja, Cristo como nosso rei, ou seja, quando Cristo morreu e ascendeu aos céus, foi coroado como rei, mas, como aconteceu na vida de David, que ele foi ungido como rei e teve que esperar vários anos até possuir o seu reino, Cristo está na mesma situação. Cristo já foi coroado rei quando ascendeu aos céus, mas está à espera do seu reino. Ele ainda não é dono e senhor deste mundo, ainda estamos aqui. E então aponta depois para o julgamento, porque é o julgamento que vai decidir então o que é que vai acontecer. Mas depois fala-nos então exatamente do que tu estás a dizer, do abalar os céus e a terra. Versículo 26. Vamos ler o versículo 26. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei, não só a terra, mas também o céu. É interessante, porque se nós formos a Apocalipse, diz-nos, e farei nova terra e novo céu. E isto é muito interessante, porque o objetivo no julgamento é isto mesmo, depois haver uma execução do julgamento. E a Bíblia fala-nos exatamente disso. Se bem que promete vida eterna para aqueles que aceitarem este Evangelho, também tem obrigatoriamente de destruir o pecado para sempre. E isso será aquilo que será abalado, neste caso? Exatamente. A destruição deste planeta como é hoje, não para a sua destruição eterna, mas para a sua renovação, para a sua recriação. No entanto, se nós lermos logo a seguir, no versículo 27, diz-nos o seguinte, e esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, que é o que estamos a falar, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Significam que há coisas que não serão abaladas. Exatamente. Isso é extraordinário o que acabaste de dizer. Eu queria fazer aqui um exercício muito rápido. Força. Pode ser? Claro. Nós vamos... porque existe uma outra imagem que eu gosto em relação disto inabalável. Se formos rapidamente, vou ler rapidamente 3 versículos de Apocalipse, que são um bocado estranhos. Diz assim, Apocalipse 2, 27, diz o seguinte, falando de Cristo e Ele como rei desta terra, com vara de ferro as regerá. Esta é uma expressão estranha, com vara de ferro. Cristo vai reger esta terra com vara de ferro.
Continua. 12:5. Reparem o que é que diz. 12:5. Exatamente igual. Diz assim: ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Mais uma vez. 19:15. Ora, reparem o que é que diz. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. A parte do abalar está aqui a referir. Agora a parte seguinte. E ele as regerá com vara de ferro. Eu não sei qual é a ideia inicial que tu tens quando há esta expressão que Cristo vai reger com vara de ferro, mas de repente dá a ideia aqui de algo... como é que eu ia dizer? Dá a ideia... Para já dá logo a ideia do que é ser um rei e se calhar até ali um travozinho a tirania. Exatamente, é exatamente essa ideia que de repente dá. Mas se nós formos a Jeremias, ele explica-nos o que é que isto quer dizer. Porquê? O que é que quer dizer esta vara de ferro? Jeremias 15, no versículo 12, dá uma significação a este simbolismo do que é este ferro. Diz assim: pode alguém quebrar o ferro? O ferro do norte? Ou o aço? A ideia que nos dá então é que é algo que será inabalável, inquebrável e permanecerá para sempre. Exatamente. É esta a ideia, quer de Apocalipse, quer de Hebreus. O reino que Cristo vai instituir neste mundo vai ser para sempre. Nunca mais será quebrado. Nós olhamos para trás, para a história, e Daniel e Apocalipse são extraordinários nisto, a mostrarem o decorrer da história, o reino sucessivo a outro reino. Todos caíram. Todos os reinos neste mundo cairão. Mas este reino será eterno, será para sempre. Neste estudo também dá-nos um alerta, que é o fato de fixemos então tudo aquilo que Deus fez por nós, tudo aquilo que a pessoa de Jesus fez por nós, faz e fará, como dizias ainda agora, mas dá-nos o alerta para sermos agradecidos. Agradecidos de? Sabes, Tiago, uma coisa é, como estávamos há bocado a falar, e penso que esta é a melhor conclusão que nós podemos tirar destas palavras de Paulo, é que isto tem que fazer diferença na nossa vida. Não adianta nós estudarmos o livro de Hebreus ou toda a palavra e vemos, até podemos gastar horas e horas a perceber a linguagem que Paulo usou, a maneira como ele se expressou. É riquíssimo. Mas o sumo mais importante deve ser o que é que isto relaciona com a minha vida, com o meu dia-a-dia. Como? Como é que eu, sabendo exatamente que Cristo é tudo isto para mim, é não só um sacerdote, um rei, um juiz, um mediador, mas que diferença é que isto faz na minha vida? E é por isso que Paulo, de uma certa forma, tenta tanto enfatizar todos estes aspectos de Cristo. Porquê? Porquê que ele está a enfatizar a Cristo? Porque Cristo deve nos deixar, não nos deve deixar indiferentes. Que isto deve provocar algo em cada um de nós. E uma das coisas que nós olhamos, olhando para Cristo, imediatamente tem de ser, sermos agradecidos a Cristo por tudo o que Ele fez, por tudo o que Ele é, por tudo o que Ele pretende ainda fazer por cada um de nós. Porque repara, Cristo deixou o céu, despiu-se da sua divindade para vir viver neste mundo, para morrer por cada um de nós. Mas isso não foi a única coisa que Ele fez por cada um de nós. Já antes, Ele trabalhava no seu ministério em prol da humanidade. Desde essa altura, continua até hoje a trabalhar. E mais, Ele diz que quer estar connosco para sempre. Nós não somos um plano transitório na vida de Cristo. Nós queremos um plano permanente na vida de Cristo. E é isto que Ele quer. A mim, a ti, miseráveis seres humanos. E Ele quer estar a eternidade com cada um de nós. E mais, Ele não só quer, Ele faz tudo para que isso seja possível. E eu acho que, olhando para a vida, e muitas vezes nós conhecemos pessoas, mesmo pessoas que não são cristãs, que olham para a vida de Cristo e reconhecem que Ele, como homem, foi de facto um homem extraordinário. Mas é muito mais do que isso. A vida dele nesta terra como homem foi apenas um reflexo daquilo que Ele é e pretende fazer por cada um de nós. E é por isso exatamente que nós devemos pôr isto em prática na nossa vida. De facto, não só agradecer, mas também viver esse agradecimento.
E já agora, penso que o nosso tempo já está quase a terminar. Mas ainda tens tempo para mais um outro. Mas aqui no versículo 28 diz exatamente: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, como estávamos a ver, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Ruben, muito obrigado pela clareza que nos trouxeste na explicação do tema que tivemos esta semana. Obrigado por a tua presença. E, caros amigos telespectadores da TV Novo Tempo Portugal e os ouvintes da Rádio Clube de Sintra, não se esqueçam, apesar de estarmos a chegar ao final do estudo que temos deste trimestre, na próxima semana será o 13º estudo e a 13ª semana deste trimestre, não se esqueçam que nós continuamos ainda a aprender sobre Hebreus e na próxima semana teremos mais uma oportunidade de aprendermos com aquilo que Deus nos traz com o livro de Hebreus. Para isso teremos a presença de mais um convidado. Não percam, juntem-se a nós na próxima semana. Até lá então.